Alô? Bom dia a todos. Já fica para o dia todo esse bom dia. Bom, antes de mais nada, apesar de estar aqui no nosso folder, né, quem mediaria essa mesa seria a nossa querida Felícia Knobloch. Infelizmente, ela não pôde comparecer e eu estou nessa tarefa, né, de estar aqui no lugar dela, né. A gente vai começar logo, exatamente pelo que a Jo colocou, da necessidade do tempo, né? Então, como é que a gente vai trabalhar nessa e provavelmente também na próxima mesa? Cada palestrante terá meia hora para falar, né, para apresentar o seu trabalho, e depois a gente vai ter mais meia hora, mais ou menos meia hora, para a plateia, enfim, fazer perguntas, enfim, e em algum momento eu vou ter que cortar, né? Peço a todos que lembrem de desligar os celulares, tá? Que é sempre um barulho incômodo para quem está falando. E essa mesa, o título que a organização do evento deu é Fragmentos, Sensorialidade e Expressão. Tá? Quem vai falar comigo? Bom, seguindo aqui a ordem, né, a primeira a falar vai ser a Jo Gondar, que todo mundo conhece, mas eu vou apresentar novamente. A Jo é psicanalista, né, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, tem doutorado e pós-doutorado em psicologia pela PUC, né? Não, pode não. Ah, não, pode não, pós é fora daqui. É professora titular da Unirio, né? Atua no programa de pós-graduação em Memória Social, e lá ela coordena uma pesquisa que se chama Trauma, Subjetividade e Memória, Ferenczi e o Trauma Social. Oi? Ferenczi e o Desmentido Social. Mas não está, não. Então, o trauma social. Sorry. Ferenczi e o Desmentido Social. Foi ela que mandou isso para mim, mas tudo bem. Ela é autora, junto com a Eliana Reis, do livro que ela própria comentou, Conferência, né? Clínica, Subjetivação, Política. Está à venda aí, né, com o Adriano. E é vice-presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisas, Sándor Ferenczi, do qual o Daniel é o presidente, né? Bom, o Leonardo, eu vou apresentar todo mundo depois. Leonardo é psicanalista, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, né? Membro também do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e autor da tese de doutorado feita no Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, Modulações do Corpo, Expressão e Impressão na Teoria Ferenciana. Okay? Bom, com a palavra, então, Jo Gondar, que vai apresentar a sua fala, que tem como título Ferenczi, Crítico da Normatividade. Tá certo. Tá bom. Bom, eu vou contar o tempo e você chata, porque eu vou marcar em cima. por favor, seja chata, Regina. Bom, a gente conhece duas maneiras de pensar a normatividade. Eu estou explicando já a partir do título que eu dei, né? A primeira é do Canguilhem, que defende a ideia de uma normatividade vital. Ele diz que a vida é uma atividade normativa e que a gente, toda vez que a gente está em desarmonia com o ambiente, nós podemos criar novas normas para nós próprios. Quer dizer, qualquer ser vivo é capaz de fazer isso. E a gente, em geral, estranha e tende a patologizar essas novas normas. Mas o Canguilhem diz que aquilo que parece estranho, que parece anormal,
não é em si mesmo patológico, na verdade, estaria só trazendo, né, exprimindo outras normas de vida possíveis. Essa é a concepção do Canguilhem. Existe uma outra concepção de normatividade, que é mais contemporânea, que é utilizada pelos movimentos feministas, pelos movimentos negros, pelos estudos culturais. Eles chamam a atenção para o quanto nós estamos submetidos às normas sociais. Essas normas sociais, elas pegam alguns modos de ser particulares, universalizam esses modos de ser e impõem a todos. E acabam discriminando os sujeitos que não se adequam a essas normas. Quer dizer, aqui não se trata de normas que os sujeitos criam para si próprios, são normas que são impostas aos sujeitos. E a gente pode acrescentar a essas normas normas de gênero, normas de classe, normas raciais, a gente pode acrescentar normas subjetivas, que são normas que estabelecem como nós devemos nos subjetivar, como nós devemos funcionar subjetivamente. E costumam ser patologizados os modos de subjetivação que não correspondem a essas normas. Eu vou dar destaque a essa segunda concepção de normatividade, essa concepção que é imposta a todos. E acho que o Ferenczi nos ajuda a pensar, a denunciar e a desconstruir essas normas. O Ferenczi foi um grande crítico dessa ideia de normatividade, ainda que ele não empregasse esse termo, né? Ele sempre denunciou a imposição dessas normas em vários planos, na família, na sociedade e mesmo no tratamento psicanalítico. Ele denunciou, isso a gente lembra, o dispositivo psicanalítico clássico, denunciou a hipocrisia profissional dos analistas, denunciou a pretensa neutralidade dos analistas e mostrou que a psicanálise não estava imune a essas tendências normativas. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é tentar ir um pouco mais adiante e mostrar os princípios que estão na base dessas críticas que o Ferenczi faz à normatividade. Eu queria trazer o Ferenczi para essa discussão mais contemporânea sobre a normatividade e sobre as tendências normativas da psicanálise. Então, eu vou começar com esse último ponto, que são as discussões contemporâneas sobre a normatividade na clínica. Eu vou começar a partir de um exemplo. Quer dizer, tem um certo tempo que, há um certo tempo, começam a aparecer na França, no Brasil, alguns sites que oferecem uma escuta não normativa. Não sei se vocês já viram esses sites, enfim, existe no Brasil, eles têm uns títulos assim curiosos, né? Terapeutas afirmativos, terapeutas com preparo para atender pessoas bi e monodissidentes. Na França, o mais conhecido se chama PsySafe e inclusivos. Essa escuta não normativa, segundo esses sites, eu vou falar mais do PsySafe, que é mais conhecido, é uma escuta em que o terapeuta evita reproduzir o regime de normas sociais vigentes. Então, PsySafe vem do inglês, quer dizer seguro. Então, seria um site onde as pessoas que se sentem discriminadas por questões raciais, por questões de gênero, enfim, por qualquer questão de fora da norma, elas podem se sentir seguras no atendimento, elas poderiam, enfim, confiar que não vão ter uma escuta normativa e que as queixas sobre violência e discriminação que elas fazem não vão ser imputadas a fantasias que elas próprias estão criando, né? Então, são sites onde uma analista lésbica, uma paciente lésbica pode encontrar uma analista lésbica, um paciente negro pode encontrar um analista negro, assim por diante. Acho que o Ferenczi nos ajuda a analisar essa situação, porque é uma situação, de fato, bastante complexa, né? Não é à toa que existem esses sites, quer dizer, se existem com essa proposta, é porque há uma desconfiança com relação à psicanálise,
é porque muitos sujeitos que sofrem discriminação, eles viram nas suas experiências analíticas essa discriminação ser reproduzida de algum modo, né? Então, é como uma proteção a esses sujeitos que sofrem discriminação que esses sites foram criados. De uma certa forma, o Ferenczi poderia corroborar isso quando ele diz que o trauma provém sempre do ambiente e não das reminiscências ou das fantasias do sujeito, né? Quer dizer, então, diante do trauma, a gente não pode ter uma atitude de suspeita, que é a atitude que está, enfim, na base da interpretação psicanalítica, onde a gente suspeita do que o paciente diz, a gente acha que o paciente, na verdade, quer dizer outra coisa, a gente quer responsabilizar o sujeito pelo desejo que ele apresenta. O Ferenczi ele tem uma atitude inversa com relação ao trauma. Ele diz: é preciso dar crédito ao trauma, porque o trauma é real, provém do ambiente, então seria uma injustiça um sujeito discriminado ter o seu sofrimento imputado ao gozo ou à fantasia. Quando um analista age assim, ele acredita que está sendo neutro, mas, na verdade, ele estaria repetindo as normas vigentes. Quer dizer, toda vez que nós nos acreditamos neutros, na verdade, nós estamos embebidos das normas sociais de uma época e das suas instituições. E essa é uma ideia que poderia ser dita pelas feministas, poderia ser dita pelos negros racializados, poderia ser dita pelo Ferenczi também. Só que a análise dos tratamentos SAFE ela é mais complexa do que isso, se a gente usa o Ferenczi para pensá-la, né? O Ferenczi não denunciou só a neutralidade e a hipocrisia profissional dos analistas, ele também defendeu um ineditismo no encontro analítico. Ele também disse que o encontro analítico seria um encontro inédito, né? O que é um encontro inédito? É um encontro entre dois desconhecidos que também desconhecem o que vai acontecer nesse encontro. Então, como é que a gente poderia começar um trabalho analítico tendo como um ponto seguro, um ponto de certeza, a ideia de que o analista reconhece o lugar de fala do seu paciente? Como é que a gente poderia começar um tratamento analítico achando que o paciente reconhece o lugar de onde escuta o seu analista? Como é que a gente pode pensar numa escuta deliberadamente não normativa de saída, né? Por que uma analista lésbica, por exemplo, quem garante que ela não vai reproduzir normas homofóbicas? Quer dizer, a gente não poderia tomar a segurança como ponto de partida. Eu acho que é importante a gente marcar uma diferença aqui entre dois afetos, a segurança e a confiança. A segurança ela é defendida nesses sites, a confiança é defendida pelo Ferenczi, né? A segurança ela é dada de saída e ela é baseada numa comunhão identitária. A confiança não, a confiança envolve risco. Quando você confia, você não tem certeza do que vai acontecer, né? Quer dizer, um analista e um paciente, numa relação de confiança, eles se arriscam e se expõem afetivamente sem saber o que vai sair dali. Isso é muito diferente de uma segurança baseada numa identidade comum, né? Então, a confiança pressupõe incerteza e a segurança supõe uma certeza prévia. Bom, então, por isso, nenhuma escuta pode ser deliberadamente e de saída não normativa. Da mesma forma como sentir com não seria compartilhar de uma mesma nota, né? Quer dizer, não é à toa que o Ferenczi fez uma metáfora musical. Sentir com, a gente pode pensar que é compor um acorde, e um acorde envolve tanto consonâncias como dissonâncias. Então, eu acho que com o Ferenczi a gente pode desnudar uma normatividade que está presente, de fato, nas duas pontas. Quer dizer, por um lado, existiu uma conduta normativa de alguns analistas que fez com que houvesse
uma reação a essa conduta normativa. Mas eu acredito que essa reação também é normativa, né? Então, a gente tem a normatividade aí dos dois lados. Os analistas, eles acreditam sempre que eles estão na contramão dessa tendência, né? Quer dizer, não existe analista que se considere normativo ou que se considere um cúmplice da normatividade. A Monique Davimenard, ela vai dizer que o analista, ele está ali para tornar os trajetos subjetivos mais vivíveis, sem fazer nenhuma prescrição. Então, na verdade, um analista ele nunca pode estabelecer normas e regras pelas quais um sujeito deve viver a sua vida. Não é isso que a gente espera. Mas a gente pode perguntar se a psicanálise pode escapar da normatividade. Será que pode escapar? Bom, a Judith Butler, ela diz uma coisa interessante sobre isso. A Judith Butler é uma grande crítica, né? Ela trabalha com a desconstrução das normas, mas ela diz que o que ela quer fazer não é abolir, não é transcender todas as normas, porque isso é impossível. Toda sociedade, toda cultura tem normas. E não se pode viver sem normas. O que nós podemos fazer, ela diz, é relaxar a coerção dessas normas. Tornar essas normas um pouco mais flexíveis para que a gente possa ter uma vida mais vivível. E a gente, de fato, não pode pensar numa psicanálise fora de qualquer normatividade. É só a gente lembrar que a gente faz um contrato com o paciente, né? Tem horário, tem pagamento, tem regra para falta, tem regra para férias. Isso aí já está implicando um nível de normatividade. Mas a gente pode trabalhar para diminuir os constrangimentos das normas sociais e para tornar a vida dos nossos pacientes mais vivível. Esses julgamentos prescritivos da parte dos analistas, eles nem sempre aparecem assim de uma forma muito clara, muito explícita. Por exemplo, não é incomum que um analista receba um paciente homossexual e se pergunte o que aconteceu na relação desse sujeito com o Édipo e com a castração para que a escolha homossexual se desse. Mas esse mesmo analista, ele não se pergunta por que, quando ele recebe um paciente heterossexual, se houve alguma, enfim, complicação no Édipo e na castração para que a escolha heterossexual pudesse se dar, né? Então, quando esse analista, que se acredita neutro, ele ouve um sujeito homossexual, ele não escuta a fala de um sujeito singular, ele escuta a fala de um sujeito gay, né? Então, essa escuta já está normatizada. Um outro exemplo, a questão da transexualidade, que, para quem tem um viés mais estrutural, uma abordagem mais estrutural da psicanálise, sempre complica, né? Porque o trans é exatamente aquilo que você não encaixa nem de um lado, nem de outro. A transexualidade, ela foi, durante muitos anos, encarada num viés psicopatológico. O Stoller, né, que começou a falar disso, considerava a transexualidade uma disforia sexual. O Lacan, o Safouin, Catherine Milot e o Czermak defenderam que a transexualidade seria resultado da foraclusão do nome do pai. O Schillan e o Oppenheimer acreditavam que seria uma desordem narcísica. Hoje se diz que isso mudou, que não se psicopatologiza mais a transexualidade, que essas coisas estão diferentes. Mas é muito curioso a gente ver analistas que recebem mulheres trans e chamam as mulheres trans de ele, e chamam os homens trans de ela. E esses analistas acreditam que estão sendo neutros. Bom, o que eu quero fazer aqui hoje? Eu quero, com Ferenczi, mapear algumas categorias com que nós trabalhamos na clínica e que tendem a normatizar
o entendimento que nós temos dos nossos pacientes e as intervenções que nós fazemos. Eu queria apontar que, muitas vezes, nós prescrevemos, sem nos darmos conta, o modo como os sujeitos devem viver ou devem levar as suas vidas. E, para começar, eu acho que é preciso mostrar que normas são essas e como é que elas se tornam prescrições para nós. Eu vou usar aqui uma performer brasileira que trabalha com interseccionalidade, com pensamento anticolonial, me foi apresentada pela Fernanda Canavês. Ela se chama J. Mombassa, e é uma figuraça. E ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que nomear as normas é absolutamente necessário se a gente quer fazer um trabalho de desconstrução, porque a norma só funciona enquanto ela não é nomeada. É a não nomeação da norma que garante o conforto ontológico daquele que tem o privilégio da norma. Então, se a gente quer fazer um trabalho de desconstrução, a primeira coisa, o primeiro passo é nomear as normas. Então, eu queria hoje nomear algumas normas que rondam o exercício da psicanálise. Não são só normas sexuais, elas são menos visíveis. São 3 armadilhas que eu queria marcar e que se baseiam em normas não nomeadas. Como é que eu estou de tempo, Regina? Confesso que eu esqueci de marcar o início. A Regina está sendo pouco normativa. Você está aí para normatizar, Regina. Mas eu meio que calculei. E acho que você tem ainda uns 10 a 13 minutos. Tá bom. Bom, primeira armadilha. Primeira armadilha, o silêncio sobre os jogos de poder. Tanto na teoria quanto na clínica, as relações de poder não costumam ser nomeadas. Elas até aparecem, elas até assim são nomeadas em condições abstratas. Por exemplo, discurso do mestre, discurso capitalista. Mas, quando a gente está falando das relações concretas, aparece, então, um silêncio sobre isso. E, quando essas relações não são nomeadas, o poder que está em jogo, ele vai ser encarado como natural e inquestionável, né? Quer dizer, garante o conforto ontológico de quem tem o privilégio. No caso, quem é que tem o privilégio? O analista, evidentemente, né? Um exemplo de relação de poder não nomeada, quando a gente fala de masculino e feminino, quando a gente diz que o masculino, por extensão, a ordem fálica, é um padrão universal, né? Constitui um gênero, inclusive, enquanto que o feminino é o continente negro, é o enigma, é o excesso, é o gozo a mais, é o caso particular. Existe aí uma relação de poder, só que não se fala muito nisso. Essas relações de poder também não são nomeadas quando elas se exercem entre analista e paciente. Quer dizer, o analista sendo pensado como espelho bem polido, como analista que não é afetado, ou mesmo o analista que admite que é afetado, mas ele acha que ele é uma placa sensível dos afetos do paciente, né? Quer dizer, ele acha que ele sente alguma coisa, mas, na verdade, são projeções que o paciente coloca nele. Ou seja, o analista nunca está vulnerável nessa relação, né? Então, esse tipo de concepção escamoteia as relações de poder. O analista não fica vulnerável e é, novamente, a neutralidade do analista que garante que ele não seja questionado. O Ferenczi faz outra clínica, a gente sabe, né? O Ferenczi, ele sempre se interessou pelo lado mais frágil da corda, né? Pelas mulheres, pelas crianças, pelos pacientes. O Franco Borgonho diz que, no primeiro texto psicanalítico do Ferenczi, que é sobre o alcance da ejaculação precoce, o Ferenczi já estaria já estaria mostrando qual é o seu projeto. Nesse artigo, ele diz assim, nesse artigo, ele aborda a ejaculação precoce do ponto de vista da mulher, e não do homem. Ele mostra como as mulheres sofrem com a ejaculação precoce.
E ele diz: somente o egoísmo masculino, sobrevivência do velho regime patriarcal, pôde desviar a atenção dos homens e logo dos médicos desse problema. Então, a preocupação é sempre com o lado mais frágil da corda. Essa afinidade com a ordem feminina fez com que ele propusesse uma mitologia em Thalassa de feição feminina, uma mitologia muito diferente da mitologia de caráter masculino que aparece em Totem e Tabu. Na mitologia do Ferenczi, o que está em questão não é o parricídio, não é a castração, não é a fundação da lei ou da cultura humana. A partir disso, o que está em questão é a ordem da vida, são as catástrofes que conduzem a vida a inventar sempre novas formas, e assim ela vai se tornando cada vez mais complexa. Na própria concepção de trauma do Ferenczi, a relação de poder ela aparece, porque o trauma não vai ser pensado simplesmente como um distúrbio econômico, como uma questão de excesso. Para haver trauma, é preciso que o relato, o sofrimento e as percepções de alguém sejam desautorizadas por um outro ou uma instância mais forte, uma instância que tem poder, né? Então, diante desse alguém poderoso que desautoriza, o sujeito traumatizado se vê sem saída. Então, não é simplesmente um desequilíbrio energético, são relações de dependência, são relações de desvalorização, são relações de desrespeito, são relações políticas. Elas estão colocadas desde o início. Na dimensão do tratamento, o Ferenczi também vai colocar noções que favorecem uma horizontalidade. Diálogo entre inconscientes, a suposição de que a resistência provém do analista, a confissão dos próprios erros, a análise pelo jogo, a atmosfera de confiança. E também a ideia de analisar a criança que existe no adulto, porque, na verdade, para a gente contactar a criança que existe no adulto, é preciso que a gente acesse a nossa própria criança. E, quando a gente acessa a nossa própria criança, a gente deixa de estar nesse lugar verticalizado do suposto saber. A gente se coloca mais como parceiro, né? Um parceiro que também é criança, um parceiro que também é vulnerável. Segunda armadilha, armadilha que nos leva a prescrever modos de viver para os pacientes. São os dualismos ou o pensamento por oposição. Essa armadilha consiste em estabelecer uma oposição sempre entre dois registros para a gente pautar o nosso entendimento. Por exemplo, natureza, cultura, masculino, feminino, corpo, psiquismo e etc., né? O Derrida ele vai mostrar que existe um aspecto político nessas relações de oposição. Elas parecem assim pareadas, né? Elas parecem democráticas, mas, na verdade, existe sempre um polo que é privilegiado e o outro polo é definido relativamente a ele. Então, toda vez que nós temos relações de oposição, nós temos relações de poder que aparecem escamoteadas, né? Natureza, cultura, feminino, masculino, branco, negro, etc. Essa crítica ao dualismo e ao pensamento por oposições, ela vai acabar desembocando num questionamento das fronteiras. E, hoje, se questiona muito a demarcação de fronteiras em todos os níveis, né? Quer dizer, as fronteiras têm sido colocadas em xeque na atualidade, em especial a fronteira natureza e cultura, que, segundo Bruno Latour, é a primeira a partir da qual todas as fronteiras e todas as divisões binárias se estabeleceram. Nós temos hoje discussões epigenéticas, nós temos transformações geológicas, temos transformações climáticas, temos convivência corporal do homem com o inorgânico, temos debates sobre sexo e gênero. Tudo isso vai misturar o que a gente sempre entendeu de uma forma dividida: corpo e psiquismo, natureza, cultura, ciência natural, ciência humana, etc. Então, a gente pode até entender que, no Necrológio do Ferenczi, o Freud tem escrito:
Thalassa constitui a mais ousada aplicação da psicanálise que já se tentou. É provável que um dia, no futuro, haja realmente uma bioanálise, conforme profetizou Ferenczi. É que Thalassa apresenta um procedimento que hoje a gente chamaria de transdisciplinar. Em Thalassa, o Ferenczi está defendendo as misturas e a transposição de fronteiras entre disciplinas. Mas não é só nesse plano que ele defende as misturas. O Ferenczi sempre se apresentou como monista, ele se apresenta textualmente como monista. O que é monismo? É uma forma de pensamento que considera um só princípio fundamental e se opõe ao dualismo, que considera dois princípios em oposição, funcionando e gerindo a realidade. Essa diferença entre monismo e dualismo, ela foi importante na filosofia a partir do século XVII, porque tinha uma discussão entre corpo e psiquismo, entre corpo e alma. Então, por um lado, a gente tinha uma posição dualista, que era Descartes, que dizia corpo e alma são duas substâncias diferentes, res cogitans e res extensa. O monista mais conhecido era Spinoza, que, também no século XVII, dizia que só existia um princípio fundamental, Deus ou natureza. E esse princípio fundamental estaria na base de múltiplos modos de expressão. Então, por aí a gente vê que o monismo ele não vai se opor à multiplicidade. O monismo vai se opor ao dualismo, ele vai se opor à divisão. O que ele recusa é qualquer divisão do mundo em duas partes, natureza e cultura, masculino e feminino, porque existe sempre, nessa divisão do mundo em dois, uma forma de eleger os cidadãos de segunda classe. Então, na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, a gente pode dizer que o Bergson, o Nietzsche, o Deleuze são pluralistas monistas, eles admitem um princípio único, regendo a multiplicidade, enquanto que os estruturalistas franceses, que partem da oposição entre natureza e cultura, são dualistas. O Ferenczi, com certeza, está no primeiro grupo. Então, toda a transposição de fronteiras que ele faz entre corpo e psique, natureza e cultura, psicanálise e biologia, tem o monismo como pano de fundo. Então, contra essa limpidez, contra essa pureza dos dualismos, o Ferenczi defende alguma coisa mais suja, mais misturada. Ele propõe bioanálise, utraquismo, autotomia, anfimixia, sentir com, símbolo orgânico, materialização histérica. Então, o que ele está privilegiando são as misturas, os interstícios e os paradoxos. Eu queria só chamar a atenção para a ideia de que misturar não é fundir. Quando a gente pensa em relação fusional, a gente é levado automaticamente a supor alguma instância capaz de cortar essa relação fusional. Quer dizer, quando a gente pensa em relação fusional, a gente valoriza uma instância separadora, que, no caso, é o pai, né? Sem essa instância separadora, nós estamos condenados à indiscriminação e ao caos da relação materna. Então, veja, nessa dualidade paterno-materna, a gente já vê uma relação de poder, né? O pai é a potência do bem, a potência da ordem, a potência da lei, e a mãe é a ameaça perigosa, psicotizante e devoradora. Então, o Ferenczi, quando fala de mistura, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com fusão. Mistura, para ele, é a possibilidade de ir e vir por entre inúmeros matizes. E ele fala disso em Elasticidade da Técnica, por exemplo, quando ele fala do trabalho psíquico do analista, que é um trabalho de ir e vir, né? Uma oscilação perpétua entre sentir com, autoobservação e capacidade de julgamento. Como é que eu estou? Eu vou
eu vou cortar um pedaço. Então, vou partir para a terceira armadilha, tá? Que seria a unificação dos fragmentos. A gente cai nessa armadilha quando a gente pensa que a boa subjetividade é a subjetividade bem integrada, que os fragmentos que foram separados pela clivagem, eles devem novamente ser reunidos, e que a nossa função é promover essa colagem. Várias correntes da psicanálise, enfim, defendem essa ideia de maneiras diferentes. Se diz, por exemplo, que o sujeito sofre por ter um corpo despedaçado, por ter uma falta de integração, por ter uma ausência de coerência subjetiva ou uma impossibilidade de construir uma narrativa sobre si. Essa ideia de integração, ela vem de uma certa concepção que costuma se ter sobre o eu, porque normalmente se pensa que o eu é uma instância que unifica, que medeia, que integra, que promove sínteses. Então, daí a tendência a gente ver o eu saudável como um eu integrado. Mas a gente pode conceber o eu de uma outra maneira também, né? O eu, um eu em rede, um eu mais poroso, um eu mais espalhado, mais fragmentado. E essa é a concepção do eu de Ferenczi. Ferenczi é um pensador da catástrofe, é um pensador da ruptura, e, portanto, é um pensador da positividade do fragmento. Ele não vai ver um fragmento como um problema que tem que ser resolvido. Ele é mais romântico do que racionalista, ele é mais paradoxal do que dialético. Ele não acredita na tendência ao progresso unidirecional, né, ao progresso linear, ao desenvolvimento contínuo, nem à mediação. Ele não, quando ele vê os fragmentos, ele não pensa que essa fragmentação decorre apenas de uma realidade pré-existente, nem ele vai buscar a reunião daquilo que se despedaçou. Eu acho que aqui ele tem uma vertente forte do romantismo alemão. No romantismo alemão se pensa que os fragmentos são irredutíveis à unidade, se pensa que os fragmentos têm um sentido e um valor por si próprios. Cada um deles traz, de uma forma singular, uma perspectiva sobre o todo. Então, a subjetividade ela é vista como fragmentária, mas como uma coleção de fragmentos que nunca chega a compor uma unidade. Essa fragmentação aparece no Ferenczi como uma boa defesa, né? Ele diz que a melhor forma de um sujeito suportar uma dor excessiva é se fragmentar, porque cada fragmento sofre por si mesmo, e aí ele não tem que, enfim, ter a dor insuportável da unificação. Então, uma quantidade de sofrimento é eliminada assim. Mas ele não vê a fragmentação só como uma defesa, ele vê também a fragmentação como uma possibilidade de enriquecimento da vida psíquica. Uma vida fragmentária não é uma vida deficitária, não é uma vida pobre. Ela cria, a fragmentação, superfícies maiores para se lidar com o mundo, e isso permite com que se desenvolvam a percepção, a memória e a capacidade de pensar. Então, o Ferenczi diz que a destruição do eu é a condição prévia da percepção objetiva. Ele diz que a memória é constituída por cicatrizes de choques no eu, e ele escreve no Diário Clínico que o eu é formado por restos do eu mais traços minêmicos, sendo que esses traços minêmicos também são restos. Então, toda a constituição é feita a partir de fragmentos e de restos. Nesse sentido, fragmentar-se é um trabalho, e um trabalho criador. O eu ferenciano é um eu que só se constitui na medida em que se dissolve. É um eu paradoxal. Então, nesse sentido, a gente não vai dizer que a fragmentação é o resultado de um corpo despedaçado que sofre por falta de unidade, sofre por falhas no estabelecimento do narcisismo. Fragmentar o corpo, fragmentar o eu, não é um problema, é uma tentativa de solução, é uma tentativa de criação, inclusive. A Felícia Knobloch tem um artigo chamado Trabalho do Trauma, e ela diz que a fragmentação ela é entendida muitas vezes como uma resposta negativa ou deficitária de um sujeito
mas seria importante a gente entender a positividade dessas vivências fragmentárias, até para poder fazer um remanejamento teórico-clínico. O sujeito ele pode sofrer ao ser fragmentado, mas ele não sofre por ser fragmentado. A fragmentação é a solução que foi dada, de uma forma criativa, à vivência do trauma e à exigência de integração. É essa exigência de integração que faz o sujeito sofrer. Então, o desafio do analista seria suportar esses momentos fragmentários sem procurar unir essas partes, nem procurar confrontar essas partes entre si, dizendo, por exemplo, você está dizendo isso, mas no início da sessão disse outra coisa, olha só, enfim, como se a gente quisesse pegar o sujeito num flagrante delito. Quando o analista sustenta essa fragmentação, o paciente pode se sentir mais à vontade para se deslocar por entre os fragmentos, ele pode deixar de se culpar por não conseguir uma coerência, por não se sentir viável como pessoa. Esse sofrimento decorre, na maior parte das vezes, do esforço fracassado de integração. Essa integração foi imposta pelo ambiente, sem levar em conta o ritmo e o modo de ser desse sujeito. Então, se a gente abandona esse ímpeto integrador, o paciente pode diminuir a sua culpabilidade por uma inadequação, né, da qual ele sofria. Ele pode ser capaz de transitar entre esses pedaços, de perceber que existe uma força nesses pedaços e dar a esses pedaços um destino e um sentido, sem se preocupar em unificá-los. Bom, finalizando o resumo, todas as atitudes normativas que eu denunciei aqui, o silêncio sobre os jogos de poder, os dualismos, a unificação dos fragmentos, em todas elas existe uma concepção universal de subjetividade que, de alguma forma, é imposta aos sujeitos. Então, nós prescrevemos, assim, sem que isso seja dito, o modo como esses pacientes deveriam ser ou deveriam viver. É claro que a psicanálise não pode prescindir de alguma normatividade. Mesmo assim, a gente pode dizer que o Ferenczi, entre todos os analistas mais conhecidos, foi o menos normativo. O Ferenczi nunca apresentou um modelo de saúde, nunca procurou definir posições ou lugares, nem para os pacientes, nem para os analistas, não valorizou a pureza, valorizou as misturas, a pureza valorizou as misturas, não estabeleceu uma teoria unidirecional de desenvolvimento. Então, em pleno século XXI, ele poderia nos indicar uma via menos normativa na teoria e na clínica. E a gente, trabalhando nessa via, talvez possa, dentro do possível, ajudar os pacientes a criar suas próprias normas, a obedecer suas próprias formas de vida e não as nossas, ou aos nossos preceitos. Obrigada.